Bem, dando prosseguimento, agora vamos à aula 2, sobre regras gerais de acentuação. Nesta aula, conforme eu disse, eu vou falar sobre as regras referentes ao hiato e também fazer algumas observações a respeito de acentos diferenciais, tá? Então vamos à aula. Bem, primeiramente, antes de ler o material, eu gostaria de lembrar o que é o hiato, né? Inclusive, assunto que foi abordado na aula sobre fonemas, letras e sons, tá? O hiato é uma espécie de encontro vocálico, não é? Só que esse encontro vocálico se dá em sílabas diferentes. É o encontro de duas vogais que se encontram em sílabas diferentes, tá certo? Isso é o hiato. Então vamos ler aqui o material e aí eu paro quando houver necessidade. O hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Lembrando que vogal, para efeito de acentuação, é aquela que é pronunciada com tonicidade, em oposição a uma semivogal, que é átona, fraca. Observe a diferença. Eu caí, em que nós temos um hiato, né, e o I sendo uma vogal, e ele cai. Neste momento o I ele deixa de ser vogal, tá? Ele não representa uma vogal, assim como na palavra anterior, mas sim uma semivogal, tá? Porque conforme a gente falou lá naquela aula sobre fonema, centro de sílaba sempre vai ser vogal, não é? E sempre só será possível que nós tenhamos um centro, ou seja, apenas uma vogal será centro de sílaba. Não é possível que nós tenhamos duas vogais dentro desse centro de sílaba. Logo, identificando-se o que é o centro, a outra letra será semivogal, tá? Então, neste segundo exemplo aqui em cai, o I não é vogal, tá? Já que o centro da vogal, já que o centro da sílaba é o A, a vogal A. Logo, ele passa a desempenhar a função de semivogal. A razão do acento nesses hiatos é impedir que se leia como um ditongo, o que ocorreu ali, não é? Na palavra cai, que é o encontro de vogal, som vocálico forte, com uma semivogal, som vocálico átono. A regra do hiato se baseia na separação silábica. Repetimos, hiato é um tipo de classificação. Oxítona e paroxítona é outro tipo de classificação, baseada na posição da sílaba tônica. Então, por exemplo, a palavra açaí é uma oxítona, mas traz um hiato na separação entre A e I. Regra: devemos acentuar o I e o U tônicos em hiato, formando sílaba sozinhos ou com S, tá? Então, por exemplo, caí, faísca, paraíba, egoísta, ruído, saúde, saúva, balaústre são acentuados. Juíza é acentuado. Juiz não é acentuado. Por que a palavra juíza, o I na palavra juíza é acentuado e na palavra juiz não é acentuado? O I não é acentuado. Na primeira palavra, juíza, nós temos o quê? Um hiato, certo? Entre o I tônico e o U da sílaba anterior, de juiz, tá? Então, o que nos diz a regra? Sempre que houver hiato em U ou I e U, sozinhos ou acompanhado de S, ele será acentuado, tá? Mas na palavra juiz, quando eu separo silabicamente, juiz,
esse I não está sozinho, muito menos acompanhado de S, ele está acompanhado da letra Z, então ele foge a essa regra, logo, portanto, ele não deve ser acentuado, tá? Então, eu tenho ainda outros exemplos aí de palavras que, em função dessa regra, não devem ser acentuadas. Por exemplo, cair, sairmos, saindo, juiz, ainda, diurno, Raul. Exceções. Trouxe duas regras de exceções aqui. A exceção que sempre cai em prova é o hiato seguido de NH na próxima sílaba, que não deve ser acentuado. Por exemplo, ra, i, nha. Nós temos um hiato aí, certo? Do A com o I, porém esse hiato é seguido de um NH na próxima sílaba. Logo, esse I não deve ser acentuado, tá? Esse hiato aí não deve ser acentuado. Outro exemplo, bainha, moinho. Não há como ser lido como um ditongo aqui, assim como nos casos de hiato de letras repetidas, como Saara, Moca, semeamos ou semeemos, xiita, vadiice. Por isso não há necessidade de acentuar esses hiatos, certo? E a exceção 2, regra de exceção 2, é o seguinte, deixa eu verificar se ainda faltou dizer alguma coisa sobre a exceção 1. Acredito que não, né? Ditongo, acho que ficou bem claro, né? O ditongo é o encontro vocálico de duas vogais, de uma vogal e uma semivogal, né? Na mesma sílaba, então acredito que esteja claro. Exceção 2. O U ou I tônico que vem após um ditongo decrescente, prestem atenção, ditongo decrescente, não é ditongo crescente, tá? Então, o U ou o I tônico que vem após um ditongo decrescente numa paroxítona não é acentuado. Por exemplo, feiura, baiuca, bocaiuva, sal e p, tá? Então, nós temos aqui hiato, certo? Seguido, ou melhor, antecedido de ditongo decrescente. O que é um ditongo, primeiramente? O ditongo é o encontro na mesma sílaba de uma vogal e uma semivogal, certo? Decrescente. Decrescente é o quê? É a ordem. Quando eu falo em decrescente ou crescente, eu estou falando em ordem de importância. No caso, em termos silábicos, a vogal é mais importante do que a semivogal. Logo, quando eu tenho numa sílaba, primeiramente, uma vogal e depois uma semivogal, eu tenho uma sílaba, um ditongo decrescente, porque começou pelo mais importante, no caso a vogal, e terminou com uma semivogal, tá? Se, por outro lado, eu inicio na sílaba com uma semivogal e depois eu termino com a vogal, eu tenho um ditongo de tipo crescente, ou seja, crescente em termos de importância. Primeiramente eu tive a semivogal, que é menos importante, e terminei com a mais importante, que é a vogal. Tá? Não sei se ficou claro, mas é assim mesmo a regra. Vamos lá. Se for crescente, eu inicio com a semivogal e termino com a vogal. Se for decrescente, eu inicio com a vogal e termino com a semivogal. Tá certo? Então, prosseguindo. Vou ler todo o período aqui novamente, tá? O U ou I tônico que vem após o ditongo decrescente numa paroxítona não é acentuado. Por exemplo, feiura, baiuca, bocaiúva, sauípe. Grave que essas palavras não são acentuadas pela nova ortografia. Já Guaíra e Guaíba levam acento, pois o I e U tônicos ocorrem após ditongo crescente. Tá? Vejam que a regra anterior falava de ditongo decrescente. Aqui nós temos ditongo crescente. Portanto, as palavras vão ser acentuadas. Tá? Se a palavra for uma oxítona, ou seja, quando o I
eutônico após o ditongo estiver na última sílaba, exemplo, Piauí, haverá acento. Observe que a regra do hiato se sobrepõe à das oxítonas. Nas palavras Piauí, Tuiuiu, Teiu, Tuiuius, o U está após ditongo no final da palavra. Veja que se fôssemos seguir a regra das oxítonas terminadas em O, A, E, seguidos ou não de S, em, ens, tais palavras não deveriam ser acentuadas, pois não têm as terminações acima. Mesmo assim, são excepcionalmente acentuadas por apresentarem hiato. Aqui eu trouxe um quadro de acentos diferenciais. O acento diferencial tem como principal função, conforme o próprio nome sugere, diferenciar uma palavra de outra que tenha a mesma grafia, certo? Então, eu trouxe aqui alguns casos e para nós tomarmos ciência, né? Então, a maioria dos acentos diferenciais caiu com o advento definitivo da nova ortografia. Guarde estes que permaneceram válidos com a nova ortografia e saiba que qualquer outro constituirá desvio da norma culta. Então, como primeiro exemplo, eu trouxe o verbo poder aqui, né? Então, pôde e pode. Na primeira palavra há um acento circunflexo, tá certo? Que marca a terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito, do modo indicativo do verbo poder, certo? Embaixo nós temos a mesma palavra sem o acento circunflexo, tá? Sinalizando a existência de terceira pessoa do singular do presente do indicativo, tá? Do verbo poder. Então, na primeira palavra, como exemplo, eu trouxe a frase ele não pôde comparecer à festa ontem. E quanto à segunda palavra, eu trouxe o seguinte exemplo: ele não pode comparecer agora. Ainda temos acento diferencial para o verbo por, certo? No caso aqui, ele é utilizado para diferenciar a classes gramaticais, o verbo por da preposição por, tá? Então, por exemplo, a galinha não quer pôr ovos, então por verbo, certo? Pertence à classe dos verbos. Preposição, exemplo de preposição, a saída é por aqui, tá? Ainda temos acento diferencial para as palavras ter, certo? Para diferenciar pessoa, no caso aqui, certo? Então, nós temos tem sem o acento circunflexo, ou sem o acento diferencial, sinalizando a presença de verbo ter flexionado na terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Exemplo de frase, ele tem muitos amigos. Na palavra abaixo, nós temos o tem com acento circunflexo, para sinalizar a presença de verbo ter flexionado na terceira pessoa do plural, ou seja, está marcando número aqui, tá? O acento diferencial está servindo para marcar números diferentes. No primeiro exemplo eu tenho singular e no segundo eu tenho plural. Tá? Exemplo de frase, eles não têm problemas com horários. Próximo exemplo, vem. Vem sem acento diferencial, sinaliza, marca o verbo vir flexionado na terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo. No exemplo abaixo, eu tenho a mesma palavra com acento diferencial para sinalizar o verbo vir flexionado na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo. Por exemplo, ele vem, ou melhor, elas vêm a pé. Prosseguindo, e para finalizar, eu tenho as palavras mantém. Mantém com acento agudo, certo? Para marcar verbo manter flexionado na terceira pessoa do singular. Por exemplo, Rubens mantém um relacionamento saudável com os seus empregados, certo?
lembrando que o modo aqui é o indicativo, tá? E na palavra de baixo, mantém com acento diferencial, com acento circunflexo, para sinalizar o verbo manter, flexionado na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Tá certo? Então, por exemplo, os patrões eles mantêm um relacionamento saudável com seus empregados. Eu disse que era a última, né? Mas ainda constam aqui duas palavras, dois exemplos. Intervém, a mesma coisa do exemplo anterior. Serve para diferenciar tanto pessoa quanto número, não é? Então eu tenho intervém com acento agudo para sinalizar o verbo intervir, flexionado na terceira pessoa do singular do modo indicativo. E no exemplo abaixo, intervém com acento circunflexo, eu tenho o verbo intervir, flexionado na terceira pessoa do plural do modo indicativo, do presente do modo indicativo, tá? Então, diferenciou pessoa. Esses dois últimos exemplos aí, tanto do verbo intervir quanto do verbo manter, diferenciaram tanto número, certo? Singular e plural, quanto pessoas. Pessoas, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural, tá certo? Bem, e para finalizar, eu trouxe mais alguns exemplos aqui, mas dessa vez com relação a acentos diferenciais facultativos. O que são os acentos diferenciais facultativos? São aqueles que não são obrigatórios, tá? Então eu posso tanto usar quanto não usar. Tá certo, pessoal? O próximo quadro é um resumo do que foi falado sobre acentos diferenciais. Essa foi a última aula sobre a acentuação. Tá certo? Então, espero ter ajudado. Em breve eu retorno com mais informações. Um abraço, até logo.